Capítulo 17. Então veio uma vez mais a mim a palavra de Yahvé nestes termos: Ó querido filho do homem, prepara um enigma e apresenta uma parábola à nação de Israel. Dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que uma poderosa águia com grandes asas e plumagem comprida, cheia de penas de várias cores, voou em direção ao Líbano e chegando lá pousou na copa do mais exuberante dos cedros. Arrancou o broto mais alto e o levou para uma terra de muitos negócios, onde o plantou numa cidade de comerciantes. Em seguida, apanhou um pouco de sementes da sua terra e as depositou em solo fértil, e as plantou como se planta salgueiros próximo a muitas águas. As sementes brotaram e deram origem a uma videira viçosa, mas de baixa estatura. Então seus ramos se voltaram para o alto em direção à águia, enquanto as suas raízes se aprofundavam no solo debaixo dela. E a videira desenvolveu-se vigorosamente, produzindo ramos e brotos viçosos. Entretanto, havia uma outra grande águia, com asas muito fortes e rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa águia, desde as terras onde estava plantada, e estendeu seus ramos para ela, na expectativa de alcançar água para si. Ora, ela estava plantada em terra fértil, perto de muitas águas, para produzir ramos viçosos e dar bons frutos, a fim de se tornar uma videira excelente. Agora, pois, dize ao povo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, porventura tal parreira prosperará? A águia não lhe arrancará as raízes e não lhe ceifará os frutos, fazendo secar todas as folhas dos seus brotos? Tudo o que dela brotar secará, não haverá necessidade de braço forte, nem muitos segadores para arrancá-la pelas próprias raízes. Será que se essa videira for transplantada, vingará? Não secará totalmente quando o vento oriental a atingir? Não ficará a parreira seca, morta na própria cova do seu plantio? Mais tarde veio a mim esta palavra de Yahvé: diz, pois, a esta casa rebelde: como não sabeis o que estas alegorias significam? Ora, explica-lhes assim: o rei da Babilônia veio a Jerusalém, capturou o seu rei e os seus príncipes e os levou cativos para a Babilônia. Depois estabeleceu um pacto com um membro da família real e o colocou sob juramento. Levou também os líderes da terra, a fim de humilhar o reino e torná-lo incapaz de reerguer-se, garantindo tão somente a sua sobrevivência em troca do fiel cumprimento do seu acordo. Entretanto, o rei se revoltou contra o rei da Babilônia, enviando seus representantes ao Egito, pedindo que se lhes enviassem cavalos e um grande exército. Será que esta manobra surtirá o efeito desejado? Pode uma pessoa agir assim e ainda achar que alcançará sucesso? Alguém que quebra uma aliança desta maneira pode escapar sem castigo? Ora, tão certo como eu vivo, eis que prometo, palavra de Yahvé, o soberano Deus, que certamente morrerá na Babilônia, na terra do rei que o entronizou, cuja promessa desprezou e cuja aliança quebrou. Morrerá, pois, junto dele, na grande cidade dos mercadores. O faraó, com seu poderoso exército e seus batalhões, não conseguirá prestar nenhuma ajuda efetiva para ele na guerra, quando rampas militares de assalto forem construídas e obras de cerco forem erguidas a fim de exterminar muitas vidas. Porque desprezou a palavra empenhada e quebrou um pacto firmado com aperto de mãos, e ainda praticou todos esses ardis, de modo algum escapará do seu castigo. Portanto, a Yahvé, o Senhor Deus, juro pela minha vida, que eu mesmo farei cair sobre a cabeça dele a minha vingança, isto é, castigarei o rei por ter rompido o acordo que, mediante meu nome, jurou guardar. Eis que estenderei a minha rede de juízo sobre ele e ficará preso no meu laço. E eu o levarei para a Babilônia e ali executarei a minha sentença sobre ele, porquanto me foi desleal.
Todas as suas tropas cairão ao fio da espada, quando estiverem batendo em retirada, e os sobreviventes serão espalhados por todos os ventos. Então compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, tenho dito. Assim, eis o Yahvé, o soberano. Eu mesmo apanharei um broto do topo do mais vigoroso dos cedros e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais elevados e o plantarei sobre um monte imponente e sublime. Nos montes mais altos de Israel, eu pessoalmente o plantarei. Ele produzirá belos ramos e dará bons frutos, e se tornará um cedro exuberante. Pássaros de todo tipo se aninharão em sua copa frondosa. Todas as aves encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. E todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore poderosa e faço crescer alta e vigorosa a árvore baixa. Eu, o Eterno, resseco a árvore viçosa e faço florescer a árvore que estava seca. Eu, Yahvé, assim prometi, assim farei. Capítulo 18. Esta palavra de Yahvé veio a mim nestes termos. Que quereis dizer quando citais este antigo adágio no meio do povo de Israel? Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados? Tão certo como eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor Deus, nunca mais se mencionará esse dito popular em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho, e aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Se um homem for justo e proceder com retidão e verdade, não comerá alimentos sacrificados, nem frequentará os santuários pagãos erguidos no alto dos montes. Tampouco levantará seus olhos em devoção as muitas imagens de ídolos espalhadas pela nação de Israel. Este homem íntegro também não seduz mulheres casadas, contaminando-as, tampouco tem relações sexuais como a mulher nos dias de sua menstruação. O homem justo não oprime a ninguém, antes devolve corretamente o que aceitou como garantia num acordo de empréstimo. Não comete furtos nem roubos, antes divide a sua própria comida com os famintos e veste o que não tem roupas. Não empresta visando lucro, nem cobra juros, reprime suas atitudes a fim de não cometer algum erro e procura julgar com justiça e imparcialidade todas as questões humanas. O justo age de acordo com as minhas leis e princípios e obedece fielmente os meus mandamentos. Assim, este ser humano justo e leal tem o direito de viver, oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Contudo, suponhamos que ele venha a ter um filho bruto e violento, que se apresse em derramar sangue, ou que se torne ladrão, ou ainda que faça qualquer maldade a um de seus semelhantes. Ora, embora o pai não tenha pessoalmente cometido nenhum desses erros, esse filho insensato come carne sacrificada a ídolos nos templos pagãos, nos montes, seduz e contamina a mulher do próximo. Engana e oprime os pobres e necessitados, furta e rouba, e ainda se apropria indevidamente de tudo quanto lhe foi confiado como penhor por conta de empréstimo. Frequenta templos pagãos, presta culto a imagens idólatras abomináveis, busca altos lucros mediante os empréstimos que realiza e cobra juros. Sendo assim, eis que te indago, porventura deverá viver um homem com este caráter? Ora, claro que não viverá, certamente morrerá por conta de todas estas malignidades praticadas. Será, pois, culpado por sua própria morte. Agora, suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os observe de perto, decide que não os cometerá, e assim procede. Esse filho não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos que estão na casa de Israel. Não adultera, nem contamina a mulher do próximo. Não subjuga ninguém, nem exige penhores e garantias para os empréstimos que faz. Não se mete em furtos e roubos, mas reparte o seu próprio alimento com quem passa fome e ainda fornece roupa aos despidos. Ele procura manter as suas mãos longe do erro e do pecado e não empresta ambicionando lucro, tampouco cobra juros, obedece de coração às minhas leis e procede conforme os meus mandamentos. Ora, um homem assim não morrerá por causa da impiedade do seu pai. Este filho e justo ser humano com certeza viverá. Entretanto, seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade,
porquanto praticou extorsão, roubou seu próprio patrício e fez tudo quanto era errado e maldoso contra os seus semelhantes. Contudo, ainda podereis perguntar: por que o filho não partilha igualmente da culpa do pai? Ora, se o filho procedeu com retidão e justiça e procurou praticar todos os meus estatutos e os cumpriu, com toda certeza ele viverá. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim a justiça do justo lhe será creditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. No entanto, se o ímpio se converter de todos os seus pecados cometidos e passar a obedecer os meus decretos e praticar o que é justo e verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. Não se fará recordação de nenhuma das suas ofensas que cometeu, por causa das atitudes corretas que passou a exercer, ele viverá. Afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Palavra de Yahvé, o soberano Deus. Ao contrário, porventura não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver? Se, porém, um justo se desviar da verdade e da justiça e cometer erros e pecados e todas as práticas abomináveis dos iníquos, deverá ele viver? Nenhum de seus possíveis atos justos será levado em conta, devido à infidelidade de que é culpado, e por causa dos pecados que praticou, sem apelação ele morrerá. Porém, costumais argumentar: o caminho do Eterno não é justo. Ouve bem, ó casa de Israel, porventura meu caminho não é justo? Ou não são os vossos muitos caminhos que são injustos? Se uma pessoa justa desviar-se da verdade e cometer pecado, ela morrerá por conta do seu erro, por causa da malignidade que praticou, morrerá. Mas, se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é reto e justo, ele conservará sua própria vida, por refletir sobre todas as ofensas que cometeu e se arrepender de havê-las praticado, desviando-se delas, esta pessoa com certeza viverá, não perecerá. Contudo, a nação de Israel costuma dizer: o caminho do Senhor não é justo. Ora, então o meu caminho é injusto, ó casa de Israel? Ou será que não são os vossos caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu mesmo vos julgarei a cada um de vós segundo os vossos próprios caminhos. Palavra de Yahvé, o Senhor Deus. Vinde, pois, depressa e convertei-vos, todos vós, de todas as vossas transgressões, a fim de que a malignidade não vos lance à perdição. Livrai-vos de todos os erros e maldades que praticastes contra a minha pessoa. Criai em vós um coração renovado e um espírito novo. Por que havereis de escolher a morte, ó casa de Israel? Porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma Yahvé, o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Capítulo 19. Levanta, pois, um lamento pelos príncipes de Israel, e exclama: que leoa foi tua mãe entre todos os leões? Ela deitava-se entre os seus leõezinhos para protegê-los, e assim criava sua ninhada. Um de seus filhotes tornou-se um leão muito forte. Ele aprendeu a despedaçar suas presas e chegou a devorar homens. As nações ouviram a seu respeito e ele foi capturado na armadilha que elas cavaram no chão. Ataram ganchos em seu nariz e o levaram cativo para o Egito. Assim que a leoa percebeu que a sua esperança não se cumpria e seria frustrada, quando viu que se fora a sua grande expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão robusto e corajoso. Ele caminhou altivo entre os demais leões, pois se tornara um grande leão. Aprendeu a despedaçar suas presas e a devorar guerreiros. Devastou palácios e fortalezas, destruiu cidades. Cada vez que rugia, o povo da sua terra tremia de medo. No entanto, as nações vizinhas se juntaram para atacá-lo. Estenderam sua rede para apanhá-lo e ele foi pego na cilada que lhe armaram. Mediante ganchos fixados em seu nariz, os povos das nações o puxaram para dentro de uma jaula e o conduziram cativo ao rei da Babilônia. Jogaram-no em uma prisão de modo que não se ouviu mais o seu rugido nos montes de Israel. Ó israelitas, tua mãe era como uma videira viçosa plantada junto às muitas águas. Ela deu muitos e bons frutos e encheu-se de ramos graças às muitas águas.
Seus ramos eram vigorosos, próprios para o cetro de um governante. Ela se desenvolveu muito e cresceu tanto que sua exuberante folhagem sobressaía na paisagem. Sua folhagem espessa chamava a atenção de todos por sua altura e pela grande quantidade de ramos. Contudo, ela foi arrancada com violência e atirada ao chão. Então chegou o vento oriental e a fez murchar. Seus frutos foram ceifados, seus fortes galhos secaram e foram todos consumidos pelo fogo. Agora, o que sobrou da videira foi transplantado no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos mais fortes e consumiu toda a ramagem. Nela não há mais nenhum ramo vigoroso para servir de cetro para governar. Esta, pois, é uma canção de pesar, e como lamento será sempre declamada. Capítulo 20. E aconteceu que no 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos anciãos e líderes de Israel vieram pedir-me que consultasse Yahvé e sentaram ao meu lado. Então o Senhor respondeu e me veio a palavra de Yahvé nestes termos: Ó querido filho do homem, fala, pois, aos anciãos e líderes de Israel e dize-lhes: assim diz Yahvé, o Senhor Deus. Ora, agora vindes consultar-me? Pois tão certo como eu vivo, não me deixarei ser questionado por vós, afirma o eterno Deus. Porventura tu, profeta, os julgarás? Então abre a tua boca, filho do homem, e julga-os agora. Confronta-os com as práticas abomináveis dos seus pais e antepassados. E declara: assim diz Yahvé, o soberano Deus, no dia em que escolhi Israel, jurei com a minha mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com a mão levantada eu lhes afirmei: eu sou Yahvé, o Senhor, o teu Deus. Naquele dia jurei a eles que os libertaria do Egito e os tiraria daquelas terras para levá-los a uma terra que eu mesmo havia preparado para eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda e exuberante de todas as terras. Então naquela época eu lhes ordenei: tirai dentre vós as imagens idólatras e nojentas que encantam vossos olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eis que eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Contudo, meu povo se rebelou contra a minha pessoa e não quis me dar atenção. Não se desfizeram das abominações que cultuavam e encantavam seus sentidos. Tampouco abandonaram os ídolos do Egito. Então eu prometi que derramaria sobre a cabeça deles a minha ira, a fim de satisfazer toda a minha indignação contra eles no meio da terra do Egito. Entretanto, eu acabei agindo por amor ao meu nome, evitando que o meu nome fosse achincalhado e profanado diante de todas as nações pagãs no meio das quais o meu povo se encontrava, aos olhos de quem eu pessoalmente havia me revelado e dado a conhecer, arrancando-os da terra do Egito. Por esse motivo, eu os livrei das terras do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes entreguei os meus estatutos e decretos e mostrei-lhes as minhas leis, pelas quais todo ser humano viverá ao obedecê-las. Do mesmo modo, lhes concedi os meus Shabbats, sábados, como um sinal entre nós, para que compreendessem que eu sou Yahvé, o Senhor que os santifica. No entanto, toda a casa de Israel se rebelou contra mim, enquanto caminhava pelo deserto. Não souberam andar de acordo com as minhas ordenanças e rejeitaram as minhas leis, pelas quais aquele que as obedecer, por elas também viverá. Mas profanaram descaradamente os meus Shabbats, sábados. Então eu prometi que derramaria sobre eles todo o meu zelo em forma de furor, a fim de destruí-los na travessia do deserto. Contudo, por amor do meu nome, eu agi evitando que o meu nome fosse desonrado perante os olhos de todas as nações, à vista das quais eu mesmo os havia feito sair. Porém, eu também lhes jurei de mão levantada na travessia do deserto que não os faria adentrar a terra que lhes tinha concedido, onde manam leite e mel, que é a glória de todas as terras. Porquanto rejeitaram as minhas normas e não andaram segundo os meus estatutos e decretos, e desonraram os meus Shabbats, sábados, pois o seu coração seguia os seus ídolos. Apesar de tudo, os meus olhos os contemplaram com misericórdia, e por isso não os castiguei com a morte, nem os exterminei por completo no deserto. Mas eu ordenei aos filhos deles na travessia do deserto: não andeis conforme as normas e costumes de vossos pais,
nem obedeçais às suas ordenanças, tampouco vos deixes contaminar com seus cultos idólatras. Eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Caminhai, pois, de acordo com os meus estatutos e obedecei às minhas leis. Santificai os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vós, para que entendais que eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Mas os filhos também se amotinaram contra a minha pessoa. Não andaram segundo os meus decretos, não tiveram o cuidado de obedecer às minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas. E profanaram os meus sábados. Por esse motivo eu afirmei que derramaria o meu furor sobre a cabeça de cada um deles e os castigaria com a minha indignação na travessia do deserto. Contudo, contive o meu braço e procedi por amor do meu nome, para que não fosse desonrado à vista de todas as nações pagãs, diante das quais libertei o meu povo e os fiz sair para uma nova terra. Também lhes jurei de mão erguida que os espalharia entre todos os povos e os dispersaria entre as nações, porque não haviam respeitado e praticado as minhas leis, mas desprezaram os meus estatutos e decretos, e profanaram os meus sábados, e se deixaram encantar pelas imagens idólatras cultuadas por seus pais. Por isso também lhes abandonei à mercê de ordenanças que não eram boas e determinações pelas quais não conseguiam viver. E os abandonei para que se contaminassem com a malignidade de suas próprias ofertas, isto é, pelo holocausto de cada filho mais velho, para que eu mesmo os enchesse de horror, a fim de que compreendessem que eu sou Yahvé, o Senhor. Sendo assim, ó querido filho do homem, fala à nação de Israel e dize-lhe: assim diz Yahvé, o soberano Deus. Nisto os teus pais e antepassados também blasfemaram contra mim, ao me desprezarem. Pois quando os fiz adentrar na terra que jurei que lhes concederia, eles não resistiram ao encanto de seus ídolos, e transformaram todo monte alto e toda árvore frondosa em altares, e ali ofereciam seus sacrifícios, faziam suas ofertas pagãs que provocavam a fúria do meu zelo, e ainda queimavam incenso aromático e derramavam suas ofertas de bebidas. Indaguei-lhes então: que altar é este no monte para o qual estáis indo? E por esse motivo o nome dele ficou sendo Bama, altar idólatra, até o dia de hoje. Portanto, declara a casa de Israel: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: porventura vos contaminais a vós mesmos, como vossos pais e antepassados, e vos prostituís com as suas malignidades? E ao oferecerdes as vossas dádivas, quando sacrificais em holocausto os vossos próprios filhos, apenas continuais a contaminar-se mais e mais com todos os seus ídolos? E isso até o presente momento. Ora, será que agora deverei permitir que me consulteis, ó nação de Israel? Juro pela minha vida, a palavra do Senhor, que não atenderei ao vosso chamado nem à vossa consulta. E tendes murmurado: queremos ser como as nações pagãs, como os povos do mundo que servem a ídolos e imagens de madeira e pedra. Todavia, de modo algum sucederá o que estáis cogitando, tão certo como eu vivo, assevera Yahvé, o Senhor Deus. Certamente reinarei sobre vós com mão poderosa e braço forte, e derramarei sobre vós toda a minha indignação. E vos arrancarei do meio dos povos, e vos congregarei trazidos de todas as nações da terra, as quais fostes espalhados com mão poderosa e braço forte, e mediante toda a ira do meu zelo que já transbordou. Eis que vos trarei para o deserto das nações pagãs, e ali face a face executarei o meu juízo sobre vós. Do mesmo modo como julguei vossos pais e antepassados no deserto do Egito, assim também os julgarei. Palavra de Yahvé, o Senhor soberano. Eis que farei passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção. Eu vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os amotinados, desobedientes e que se rebelam contra mim. Eu mesmo os tirarei das terras das suas peregrinações, mas não permitirei que retornem à terra de Israel, a fim de que compreendam que eu sou Yahvé, o Eterno. Quanto a vós, ó nação de Israel, assim declara Yahvé, o Senhor Deus. E depois cada um cultuar os seus próprios ídolos. Contudo, mais tarde, havereis de me ouvir,
e não desonrareis mais o meu santo nome, mediante vossas dádivas e oferendas às vossas imagens idólatras. Porquanto afirma o Senhor, soberano Deus, toda a casa de Israel sobre a face da terra, toda ela haverá de me adorar e cultuar no meu santo monte, no alto monte de Israel. Ali vos aceitarei e receberei com prazer os vossos sacrifícios e as primícias das vossas dádivas, junto com todas as vossas ofertas sagradas. Eu as aceitarei como incenso puro, aroma suave, quando eu vos fizer retornar de todos os países para onde foram expatriados, e vos congregar junto a mim. Então sereis santificado em vós, à vista das nações. Assim, pois, entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu vos fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar a vossos pais e antepassados. E chegando à terra de Israel, vos lembrareis de todos os vossos caminhos e das práticas com as quais vos tendes contaminado. E tereis nojo de vós mesmos por causa de todas as atitudes malignas que tendes cometido. Assim compreendereis que eu sou Yahvé, quando eu agir para convosco por amor do meu santo nome, não segundo o vosso procedimento corrupto e abominável, ó casa de Israel. Palavra do Senhor, soberano Deus. Então veio a mim a palavra de Yahvé, dizendo: Ó filho do homem, vira o teu rosto para o sul, e derrama as tuas palavras contra Judá. Profetiza contra a floresta da terra do Neguebe, no sul. Abre a tua boca e dize à floresta do sul: ouve a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor, soberano Deus: eis que eu acenderei em ti um fogo que consumirá todas as tuas árvores, tanto as verdes e viçosas quanto as fracas e secas. A chama abrasadora não poderá ser apagada, e todos os rostos, desde o sul até no norte, serão incendiados por ela. E todos verão que eu, Yahvé, o Senhor, mandei este fogo, e o incêndio que determinei não será apagado. Então eu expressei minha preocupação: ah, soberano Yahvé, eis que estão comentando a meu respeito. Será que este profeta não está apenas contando mais algumas parábolas?